Não tem nada igual no mercado. Ninguém nunca fez nada igual no mercado. I got a promotion. Now I am the accounting supervisor. And I'm in charge of all the Latin America operations. I received an offer for a great multinational company. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula 1 do Workshop English for Finance, Tax and Accounting. Chegou o grande dia. Esse é um evento para você que quer dominar o inglês para a sua área de atuação e, com isso, ser promovido, buscar um aumento salarial, uma nova vaga em uma multinacional, ou até mesmo ser expatriado, trilhar uma carreira internacional, ou trabalhar para empresas estrangeiras de forma remota, daqui do Brasil, mas ganhando em dólar ou em euro. Um sonho, né? Um sonho que é possível e eu vou te mostrar como nesse workshop. Profissionais de contabilidade, impostos e finanças que dominam o inglês profissional ganham mais e ponto. Você sabe disso, senão você nem estaria aqui. A diferença salarial entre um gerente contábil com um bom domínio de inglês técnico para alguém que não tem chega facilmente a 40%, 50%. Mas aí você pode me perguntar, Augusto, isso é possível? Eu consigo de fato aprender inglês direcionado para a minha área de atuação? É possível e traz muitos benefícios adicionais. Veja que alguns profissionais que já trilharam esse caminho têm a dizer. And I got this job. I'm working. I realized my dream that is working in a multinational company and a great multinational company. And I can see all my day the words that I learned in the course, and it helps me a lot. Last month, I got a promotion. Now I am the accounting supervisor in my company. So Excellent. I have a lot of things to do. A Fernanda sempre quis trabalhar numa multinacional, mas até o momento ela só tinha trabalhado em empresas nacionais. Agora ela é gerente financeira de uma grande empresa internacional e realizou esse sonho. O Maurício, a mesma coisa, ele conseguiu ser promovido antes mesmo de terminar o treinamento. I remember that one day I lost an amazing job opportunity because I could barely speak for 2 or 5 minutes with the HR area when they call me. Actually, recently I got 2 new job opportunities, amazing opportunities, and I got what I was looking for. So now I am responsible for a treasury area, and I'm in charge of all the Latin America operations. Olha só, ela não conseguia passar em uma entrevista de inglês, ela travava em entrevistas de inglês. E tenho certeza que muita gente se identifica com isso, isso acontece bastante. Agora, ela não só passa com tranquilidade por processos seletivos em inglês, como ela é Head of Treasury de uma das empresas mais desejadas do mundo. Ou seja, o curso tem aplicabilidade prática. O que eu vou te mostrar nesse workshop é como transformar o inglês profissional em uma alavanca para a sua carreira. É enxergar o inglês como uma ferramenta de crescimento profissional, como um meio e não um fim. Não é só sobre aprender inglês, é se sentar numa mesa com um CFO global e sustentar uma conversa técnica. É sobre deixar de ser considerado um excelente profissional técnico, mas invisível, e se transformar em um profissional com uma ampla exposição e com possibilidades até internacionais. E falando em possibilidades internacionais, eu quero que vocês façam muitas anotações hoje, porque muito do conteúdo que eu vou te mostrar você pode utilizar amanhã mesmo no trabalho. E nós também temos alunas que já conseguiram oportunidades internacionais. Então essa aqui é minha aluna Letícia, ela conta que é formada em Ciências Contábeis e se mudou para a Suécia e estava decidida a buscar um emprego na área de atuação dela. Ela destaca aqui que precisou reformular o currículo dela em inglês e viu que não conhecia muitos dos termos técnicos da área. Aí que ela entrou em contato com o nosso material e com o nosso treinamento e apenas alguns meses depois ela já se sentia mais preparada, fez 2 entrevistas e conseguiu ingressar numa dessas empresas e faz 3 meses que ela integra o time de serviços financeiros da Volvo Trucks. Ela agradece por conquistar tão sonhada vaga e dar início à carreira internacional dela na área contábil e financeira no exterior. Como eu disse, eu gosto de mostrar isso aqui no começo para motivar vocês. Vocês estão vendo o tamanho do impacto? Ela conseguiu uma vaga na Volvo.
na Suécia. E o inglês profissional foi uma ferramenta essencial para que ela conquistasse esse objetivo. O conhecimento que eu vou te passar nessa semana foi fundamental para isso. Portanto, siga comigo até o final da terceira aula desse workshop. O que eu vou te ensinar aqui hoje, você não encontra em nenhum curso convencional. Ele foi feito por um contador para todos os profissionais da área. Não tem paralelo nenhum no mercado porque tem muito conhecimento técnico aliado ao inglês. E eu queria que vocês ouvissem o tamanho da oportunidade que tem na frente de vocês, não só da minha boca, mas de um recrutador. Então dá uma olhada nessa entrevista que a minha sócia, Romy Mien, fez com o recrutador Bruno da Mata, da Taylor. Sim, sim. E me conta uma coisa, de todas as áreas que vocês trabalham, tem alguma ou algumas que você fala assim, putz, dessa área é muito difícil, tem altíssima escassez de profissionais dessa área com domínio de inglês? Porque, de repente, quem está assistindo a gente que é dessa área, eu vou correr atrás porque eu vou estar na frente. Se tiver contador com inglês fluente aí, gente, já pode me mandar o currículo Vamos para ele. A gente sempre tem essa dificuldade. E não sei o que acontece com tal contador. Esse não gosta de fazer inglês, não. Essa área tem uma escassez maior e, por consequência, a linha de sucessão do contador, muitas vezes um gerente contábil, ou um gerente de controladoria, coordenador de controladoria, coordenador contábil, enfim, todo esse universo que permeia a contabilidade, ela tem uma escassez muito grande. Dá uma olhadinha na pesquisa da Robert Half, maior empresa de recrutamento para nossa área de atuação. Você vê, até hoje, a habilidade mais demandada para profissionais de contabilidade e finanças, inglês, profissional mais difícil de encontrar, contador com inglês. E o que nós veremos na aula 1 do workshop? Nós veremos vocabulário técnico do dia a dia profissional, nós veremos vocabulário para análise de variação de resultados, seja year over year, actual versus budget, real contra orçado, e nós veremos tudo isso de forma contextualizada. Aí que está o pulo do gato. Não é um glossário com o termo e a tradução apenas, mas é como a gente usa isso na prática, no nosso dia a dia. E para passar isso para vocês, precisa ser alguém que já teve essa vivência na área. Nós também vamos calcular o current ratio, o índice de liquidez corrente, com os números de 2024 e 2025 da Amazon. Lembra? Dependendo da data que você se inscreveu para o workshop, eu passei uma pesquisa para vocês escolherem a empresa que nós vamos analisar. Essa empresa vai ser a Amazon e nós já vamos ter um gostinho dos financial statements da Amazon ainda na aula de hoje. Eu vou fazer um pacto aqui com vocês. No final dessa aula, eu vou perguntar: eu entreguei o que eu acabei de prometer que eu iria entregar nessa aula? E vocês vão responder nos comentários, no meu Instagram, sim, entregou, aí você põe a hashtag muito conteúdo ou não entregou, tá certo? Mas antes eu preciso apenas me apresentar. Isso é importantíssimo para qualquer curso que você vai fazer. Você precisa saber quem é o instrutor. Ele tem bagagem para te ensinar o que ele está se propondo a ensinar? Então, o meu nome é Augusto Rocha, eu nasci em Sorocaba, São Paulo, então eu não nasci falando inglês, eu trilhei todo esse caminho. E na parte profissional eu sou contador, sou formado em Ciências Contábeis pela USP, com especialização em International Finance pela Turku School of Economics, na Gelada, Finlândia. Eu trabalhei na Hackett, Coca-Cola, AP Møller - Mærsk, e minha última experiência foi na Red Bull. Trabalhei nas áreas de controladoria, custos, FP&A, trabalhei no Brasil, na Dinamarca, na Áustria. Minha última experiência foi como Head of Accounting and FP&A da Red Bull. E lá aconteceu um caso muito interessante que levou à criação desse treinamento. O começo desse método veio justamente do processo seletivo para a Red Bull. Eu recebi a ligação de um headhunter me falando dessa vaga, que na época eles chamavam de gerente contábil, depois adicionaram FP&A nesse contexto, mas eu achava que eu não tinha experiência suficiente. Eu tinha 26 anos, só que assim, eu queria muito trabalhar na Red Bull, eu já me conectava bastante com a marca, eu gosto bastante de Fórmula 1, então eu falei, também não tenho nada a perder, vou para o processo seletivo. Imagina só essa situação, eu tinha 26 anos, última etapa do processo seletivo, que eu queria muito passar.
entrevista com o CFO global, Alex Kirkmer. O CFO Brasil, ele tinha gostado de mim e me avisou: Augusto, tá todo mundo rodando nessa etapa do processo seletivo, porque essa não é uma entrevista só para te conhecer. Ele faz perguntas técnicas sobre os impostos brasileiros, em inglês. Esteja preparado. Be prepared. Bom, então ok, essa conversa foi numa sexta, a entrevista seria na segunda, eu tinha um fim de semana para me preparar. Porque realmente, imagina você ter que... alguém te pergunta sobre ICMS, ICMS-ST, sobre reforma tributária em inglês numa entrevista em que provavelmente você já está nervoso. Então eu falei, como é que eu consigo me preparar para isso? Obviamente não tinha nenhum curso, até cheguei a googlar, mas não tinha nenhum curso explicando impostos brasileiros em inglês. Então, eu falei, eu preciso montar um belo resumo com a explicação, o que é IPI, quais são as alíquotas, o que é ICMS, para caso ele me pergunte, eu consiga responder de forma clara e objetiva. Então, fui buscando relatórios de Big Four, da KPMG, da PwC, falando de impostos, que aí sempre tem material em inglês, e fui montando esse resumo. Montei de forma bem clara, e utilizei isso na entrevista de emprego, que obviamente eu acabei passando, entrei na Red Bull, que foi minha última empresa antes de fundar a Outliers. Mas ali me acendeu um alerta. Primeiro, poxa, não tem, é um conhecimento tão importante e não tem nenhum treinamento específico sobre isso. Segundo, eu consegui estruturar de forma tão clara essas explicações. Aqui tem algo assim que eu vou trabalhar lá para frente. E daí surgiram os primeiros cursos de inglês para contadores e impostos brasileiros em inglês, que eu já ministro desde 2010, quando eu fundei Outliers. Isso é experiência prática na área, é conhecimento técnico aliado à experiência com andragogia, que é o ensino de inglês para adultos. Adultos aprendem de forma diferente de criança. O cérebro do adulto, ele vai reter informações que são relevantes para ele. Se você vai para uma aula de inglês para falar sempre, como foi seu final de semana? O que você gosta de comer? Que tipo de música você gosta? Pode ser até gostosinho, mas não vai te motivar. Ou se o conteúdo relacionado ao trabalho é meio superficial, não é exatamente o que você encontra no trabalho. Você chega no seu escritório e você precisa explicar que os custos aumentaram por causa de uma questão na mão de obra direta. Como é que eu digo mão de obra direta? Direct labor. Isso não vai estar em nenhum curso convencional. E você precisa explicar por que o gross margin de tal produto aumentou ou diminuiu. Quando você aprende com algo relevante, você tende a reter aquilo, porque é importante para você e é importante para a sua carreira. Adulto não aprende por obrigação. Adulto aprende por relevância. Quando é relevante, você se motiva. Quando se motiva, você evolui. Quando evolui, você tem resultado. Vamos ver como funciona isso na prática, então? Eu vou descer aqui para o meu computador e a gente vai começar com o conteúdo principal da aula de hoje. 5, 4, 3, 2, 1, go! Então vamos lá, nós vamos começar com um conteúdo que é essencial para tudo que nós vamos ver aqui para frente no workshop, que é o vocabulário para análise de variação de resultados, análise de variação actual versus budget, real contra orçado. Então lembre-se que esse real do real contra orçado em inglês é actual versus budget. Year over year, ano contra ano. Então, ano contra ano, quando a gente compara 2025 com 2024, por exemplo, year over year e a sigla YOY. E se for mês a mês, month over month, em todo tipo de relatório de variação. E nós vamos começar com upward movements, movimentos de ascensão. Então, vocês vão ver aqui que eu dividi em duas colunas. Uma chamada verb e outra noun. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas cometem erros grosseiros aqui que podem prejudicar ou o entendimento da sua frase, do seu relatório, da sua fala em uma reunião, ou pode até impactar na percepção da competência do seu trabalho. Então, presta atenção direitinho, eu vou passar o vocabulário e depois nós vamos ver algumas frases de exemplo. Então, começando com to rise, aumentar, arise, um aumento. To rise, aumentar, arise, um aumento. Percebeu a diferença? Em português, em inglês, os dois ficaram iguais, mas
Aqui embaixo já é diferente. To grow, crescer, a growth, um crescimento. O que acontece? Muita gente às vezes escreve the numbers growth by 12%, então fica como se a gente dissesse em português, os números crescimento 12%, por isso é importante você saber essa diferença, para escrever bem e falar bem também. To improve, an improvement, melhorar, uma melhoria. E aqui a gente tem um asterisco, only for positive situations, porque, por exemplo, se um custo aumentou, o custo do produto vendido, o COGS aumentou, isso não é an improvement, né? A gente não fala que os custos melhoraram. Agora, se as vendas aumentaram, aí sim a gente pode utilizar. Então, por isso, para situações positivas. To increase, an increase. To increase, aumentar, an increase, um aumento. To surge, a surge. Os dois significam to surge, aumentar, e a surge, um aumento, mas em inglês tem uma diferença importante no significado. A gente só vai usar surge quando a gente quiser destacar que esse foi um aumento forte e esse foi um aumento que aconteceu de forma rápida, tá? Então, tem uma diferença importante de vocabulário aqui. Vai ficar mais claro quando nós vermos as frases. Exemplos, utilizando o vocabulário que a gente aprendeu. The income tax rate will rise from 34% to 37%. Então, a alíquota do imposto de renda, the income tax rate, will rise, vai aumentar de 34% para 37%. Conforme eu for falando frases, expressões que sejam relevantes para você, o que você queira memorizar, anota no seu caderno, anota no seu computador, onde você quiser, mas é importante fazer esse exercício. Some analysts expect a rise in the total tax burden in Brazil after the implementation of the tax reform. Então, alguns analistas esperam um aumento na carga tributária total, total tax burden, carga tributária total, no Brasil, depois da implementação da reforma tributária. There was a surge in Nvidia stock prices in 2024. Houve um aumento forte, rápido, nas ações da Nvidia em 2024. E eu vou mostrar isso com um gráfico daqui a pouco. The inflation rate increased all around the globe last year. A taxa de inflação aumentou em todo o mundo no ano passado. McDonald's saw an improvement in its sales last quarter, driven by a growth in delivery orders. Então, McDonald's ele viu um aumento nas suas vendas no último trimestre, movido por um crescimento nos pedidos de delivery. Então, nós temos aqui last quarter, no último trimestre. Tá? Então, dois nomes aqui. Viu uma melhora, an improvement, by a growth, por um crescimento. Tá? O que eu recomendo para vocês? Anotarem ou destacarem palavras importantes, igual eu fiz aqui nesses exemplos. Income tax rate, alíquota de imposto de renda. Pô, você já memoriza. Se você anotar direitinho, você vai guardar. Não vai ser aquela coisa, tô assistindo aqui, vendo novela. Não vai dar certo. Concentra e anota que vai dar resultado. Total tax burden, carga tributária total. Tax reform, reforma tributária. Stock prices, preço das ações. Inflation rate, taxa de inflação. Last quarter, último trimestre. Todo o vocabulário que você ou vai ouvir numa reunião ou você vai precisar usar no decorrer da sua carreira. E antes que eu me esqueça, muita gente pergunta, vai enviar o material do evento, ele é enviado para quem está inscrito? Sim. Primeiramente, ele obviamente só é enviado para quem está inscrito, senão eu não tenho como te mandar. Se você se inscreveu, você vai receber no seu e-mail no domingo. Se você não se inscreveu, algum amigo te mandou o link da aula, alguma coisa assim, tem um link aqui embaixo do vídeo para você se inscrever e receber o material. Mas tem algo muito importante. No final de cada aula, eu vou passar um pedaço de uma senha. Eu vou enviar esse material completo das aulas 1, 2 e 3 no domingo, só que ele vai vir protegido por senha. Então, só vai conseguir de fato acessar o material quem assistir às 3 aulas, tá? Porque o importante é que você venha para as aulas, o material é um complemento. Então, eu gosto de dar o material, é um material bem rico, mas para quem realmente veio para as aulas. Então, no final dessa aula já vai ter uma senha, na aula 2 outra e na aula 3 outra, aí sim você vai conseguir baixar tudo. Downward movements, movimentos de queda. Então, começando com to fall, cair, a fall, uma queda.
To decrease é um sinônimo, cair, a decrease, uma queda. Por que é importante saber os sinônimos? Para você variar o seu vocabulário quando estiver falando, escrevendo também, ou lendo, porque aí você entende tudo. To reduce, reduzir, a reduction, uma redução. To deteriorate, deteriorar, a deterioration, uma deteriorização. Only for negative situations, tá? Então, é só quando quando a queda significa algo ruim. Se os custos caíram, é algo bom. Então, não se aplica. To decline também significa cair. A decline, um declínio, uma queda, uma redução. E to drop, a mesma coisa. Cair, a drop, uma queda. Vamos ver as frases. Ford production costs dropped by 3% due to the implementation of some cost savings initiatives. Então, os custos de produção da Ford caíram em 3% devido à implementação de algumas iniciativas de redução de custos. Cost savings initiatives, iniciativas de redução de custos. Pfizer stock prices fell by 57.2% in the last 6 months. Então, o preço das ações da Pfizer caiu em 57,2% nos últimos 6 meses. É bem importante mostrar isso aqui porque parece simples, mas acaba confundindo quem é estrangeiro. Em inglês, a gente usa ponto para separar a casa decimal, não vírgula, tá? Então, escreve sempre dessa maneira, igual tá aqui. There was a decrease in the gross margin of our main product last month. We need to understand the reasons. Essa frase poderia ter sido dita em qualquer reunião com um diretor, uma diretora financeira. Houve uma queda na margem bruta do nosso principal produto no mês passado. Nós precisamos entender os motivos. O que é importante aqui também, em termos de inglês, é a pronúncia de margem bruta, gross margin, gross margin. Eu vejo, esse O é fechado, tá? Eu vejo muita gente dizer gross margin, tá errado, é gross margin. Citibank saw a fall in its revenue as banking product sales continue to deteriorate. Então, o Citibank ele observou uma queda na sua receita conforme a venda de produtos bancários continua a deteriorar, a cair. The CFO promised to spare no efforts to reduce costs. Então, o CFO prometeu não medir esforços, spare no efforts, não medir esforços, para reduzir o COGS, Cost of Goods Sold, ou seja, para reduzir o CMV, o custo da mercadoria vendida. E aqui eu destaquei alguns vocabulários: production costs, custos de produção, cost savings initiatives, iniciativas de redução de custos, gross margin, margem bruta, revenue, receita de vendas, faturamento, COGS, Cost of Goods Sold, custo da mercadoria vendida. Agora, as mudanças não são todas iguais. Nós temos mudanças que são grandes e nós temos mudanças que são pequenas. É importante destacar isso para enriquecer o seu relatório, para que eles reflitam exatamente a mensagem que você quer passar e o que está acontecendo dentro das demonstrações financeiras da empresa. Se a mudança foi grande, large changes, nós podemos usar considerable or considerably. Qual que é a diferença? Considerable, a primeira coluna aqui são adjetivos. Considerável. Então, a considerable increase, um aumento considerável. Sales increased considerably. Advérbio, consideravelmente, tá? Quando a gente termina com ly, é o sufixo mente em português. Então, consideravelmente, considerably. Dramatic, dramatically. Dramático ou drástico, dramaticamente ou drasticamente. Então, muito grande a variação. Sharp or sharply. Sinônimo também. Quando quiser falar que uma variação foi grande, nós podemos usar sharp or sharply. Significant, significantly. Significativo, significativamente. Substantial, substantially, tá? Financial costs increased substantially. Os custos financeiros aumentaram substancialmente. There was a substantial increase in marketing expenses. Houve um aumento substancial nas despesas de marketing. E se a mudança for pequena, moderate, moderado, moderately, moderadamente, slight or slightly, tá? Slight significa um pouquinho,
ou de forma pequena, no caso de slightly. Então, eu trouxe esse número aqui já dos resultados da Amazon, que a gente vai se aprofundar no final da aula 1 e principalmente nas aulas 2 e 3. O que nós temos aqui? Net income. Net income é o lucro líquido. Lucro líquido. Vai prestando atenção nos números aqui. Então, eu trouxe os números de 2023, 2024 e 2025. These numbers are in millions. What does it mean? Esses números estão em milhões, então a gente tem que adicionar 6 zeros a esses números para ter o valor real. Então, quando a gente vê aqui, 2023, 30.4 billion dollars. Então, isso aqui é 30.425, significa 30 bilhões 425 milhões de dólares. 30 bilhões. 59 bilhões. 77 bilhões de dólares, tá? A gente está falando de um lucro líquido em 2025 de aproximadamente 400 bilhões de reais. Bizarro, tá? Imagina o total sales, imagina o faturamento, a receita de vendas. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos ver as frases aqui, utilizando o vocabulário que a gente aprendeu. There was a considerable increase in Amazon's net income from 30 billion to 78 billion dollars over a 2-year period. Então, houve um aumento considerável no lucro líquido da Amazon, de 30 bi para 78 bi de dólares em um período de 2 anos. Isso aqui não tem plural, tá? É 2-year period mesmo, tá? A gente fala 2 years period. 2-year period. Amazon's net profit rose considerably, with a remarkable 96% increase from 2023 to 2024 and a further 32% increase from 2024 to 2025. O lucro líquido da Amazon, e repara aqui que eu usei net profit. Por que eu fiz isso? Porque os dois são sinônimos, tá? Então, o que eu quero que vocês não se apeguem a uma única nomenclatura. Lucro líquido pode ser net income, net profit or net earnings. Aqui eu usei net profit, tá? Só para poder explicar isso para vocês. Então, o lucro líquido da Amazon aumentou consideravelmente. Mas que rose é esse? Rose não é rosa? Também, mas rose é o passado de rise, de aumentar. Rise, rose, risen. Então, rose considerably aumentou consideravelmente, com um aumento memorável de 96% de 2023 para 2024, que é essa variação aqui, and a further 32% increase from 2024 to 2025. E um crescimento adicional de 32% de 2024 para 2025, que é esse daqui. De novo, bizarros. Eles estão conseguindo aumentar o lucro deles de forma dramática, de forma drástica, de forma substancial. They are increasing their net revenue substantially. E se algo se manteve estável? Eu peguei aqui o General and Administrative Expenses, tá? Despesas gerais e administrativas. Então, você pode ver que ele basicamente não se alterou, 11 bi em cada ano. General and Administrative Expenses remain stable over the last 3 years. Então, as despesas gerais e administrativas se mantiveram estáveis pelos últimos 3 anos. Although Amazon's sales increased significantly, its general and administrative expenses remained stable, indicating improved operating efficiency. Muito boa essa frase, hein? Vamos lá. Embora as vendas da Amazon tenham aumentado significativamente, tá? Vocês não têm esse número, mas ela aumentou significativamente. Então, embora, suas despesas gerais e administrativas permaneceram estáveis, remain stable, indicando uma melhora na eficiência operacional. Se a empresa conseguiu aumentar as vendas sem aumentar essa estrutura de gastos, ela teve uma melhora na eficiência operacional. Esse tipo de frase que eu quero que vocês comecem a refletir e que vocês comecem a montar de forma mais natural possível em inglês. E aí nós temos mudanças rápidas e mudanças lentas. Se a mudança foi rápida, nós podemos usar abrupt or abruptly. Então, abrupto, abruptamente. Quick and quickly, rapid and rapidly. Ambos significam rápido e rapidamente. Sudden e suddenly, sudden. A sudden increase, um aumento repentino. Suddenly, repentinamente. E se a mudança foi lenta, slow or slowly.
Olha esse exemplo aqui com o gráfico. A gente já utilizou essa frase, eu falei que ia trazer o gráfico para vocês. Isso aqui são as ações da NVIDIA. Olha esse período aqui, ó, dezembro de 23 a março de 24. Olha como o aumento é acentuado e é rápido. Por isso a frase, there was an abrupt increase in NVIDIA stock prices in 2024. Então houve um aumento abrupto no preço das ações da NVIDIA em 2024. Tá vendo a importância do advérbio abrupt aqui? Não é qualquer aumento, tá? É um aumento que realmente é muito acentuado. E agora nós vamos para uma das minhas partes favoritas da aula, que é o vocabulário técnico do dia a dia profissional. Então, continua aqui comigo. Começando com um vocabulário relacionado a lançamentos contábeis. Então, nós podemos usar, como eu digo, fazer um lançamento contábil em inglês. We can say, record a transaction, book a transaction, to post or a posting. For example, how do I book or how do I post depreciation on SAP? Como eu lanço depreciação no SAP? E aí a resposta. You need to credit accumulated depreciation and debit depreciation expenses. Você precisa creditar depreciação acumulada e debitar despesas com depreciação. Vê que esse credit ele pode ser usado como verbo creditar e debit, debitar. Uma outra forma de responder. You need to post. Você precisa lançar. A credit in GL account XXX000 accumulated depreciation. A debit in GL account XXX999 depreciation expenses. Então, você precisa lançar um crédito na conta papapá de depreciação acumulada e um débito na conta tatatá de depreciation expenses. Esse GL, ele vem de General Ledger, tá? E aí, o que eu estava explicando, só para vocês terem no material depois também. Debit, débito, como um substantivo, or debitar as a verb. Debt, dívida. For example, long-term debt, dívida de longo prazo. Você vai ver em quase todo o balanço patrimonial. Como eu digo, estornar um lançamento. Olha essa situação aqui. Deixa eu puxar meu... Aí. Phil, there was a mistake in your posting ABC 849. Instead of classifying these expenses as stationary, you posted it as subscription. Please reverse and book it accordingly. Então, Phil, houve um erro no seu lançamento, posting, lançamento ABC 849. Ao invés de classificar a despesa como papelaria, você lançou como assinatura. Por favor, estorne e lance-o corretamente, tá? Book it accordingly e faça o lançamento de acordo com o correto. Or, please reclassify it. Por favor, reclassifique. Outro exemplo. Phil, sempre o Phil, tá com problema. Instead of crediting the cash account and debiting marketing expenses, you did the opposite. Please reverse the posting or please reverse this entry ASAP and correct it. Então, Phil, ao invés de creditar a conta de caixa e debitar despesa de marketing, você fez o contrário. Por favor, estorne esse lançamento, então pode ser this post or this entry, ASAP, as soon as possible, o mais breve possível, e corrija-o, tá? And correct it. Outra coisa que confunde muita gente, e é bem legal que vocês saibam, eu tenho, inclusive, muitos alunos trabalhando no exterior, e eles conseguiram ingressar na área procurando vagas de bookkeeper, ao invés de procurar diretamente de accountant, tá? Isso para quem está mais no início de carreira é bem importante. Ou para quem se mudou recentemente para o exterior e precisa começar a trabalhar na área. Qual que é a diferença? Bookkeeper. Os dois se traduzem como contador, tá? Por isso que é um pouquinho confuso, mas em inglês tem diferença. A bookkeeper records and classifies a company's daily financial transactions, such as sales, payroll, payment of bills, etc. Their focus is on accurate record keeping and less focused on interpreting the data and analytics. Então, um bookkeeper, um contador bookkeeper, é aquele que faz os lançamentos contábeis, basicamente, record daily transactions. Então, é quem está lançando as notas fiscais, pagamento de contas, assim por diante. Esse é o trabalho que, traçando um paralelo, poderia ser de um analista contábil júnior e pleno, por exemplo.
Então, o foco é em fazer os lançamentos contábeis e garantir que tudo está certo. E o foco não é analisar as demonstrações financeiras, analisar o balanço, DRE, conciliar, por exemplo. E agora um accountant. Qual que é a diferença em inglês quando a gente vê accountant? An accountant builds on the information that is provided to them by the bookkeeper. Typically, they will review financial statements prepared by a bookkeeper, analyze and interpret this information, turn the information or records into a report, share advice based on what they've reported. Então, aqui é o trabalho mais gerencial. Um contador, accountant, ele já vai fazer aquela contabilidade mais fina, vai analisar as demonstrações financeiras, vai interpretar os dados, vai transformar essas informações em relatórios gerenciais, vai aconselhar a alta gestão da empresa, tá? Então, essa é uma diferença importante. E agora, como eu digo fechamento mensal? Monthly book close, monthly closing, or month-end closing process, tá? A gente pode usar qualquer um deles para falar sobre o fechamento mensal. So the definition here. The month-end closing is a process to verify and adjust account balances at period end and produce reports representative of a company's true financial position to inform management, investors, lenders, and regulatory agencies. Então, o processo de fechamento, o fechamento mensal é um processo para você verificar e ajustar o saldo das contas, né, garantir que tudo está certo no final do período e gerar relatórios que representem uma visão verdadeira da posição financeira da empresa. Lembra que a gente fala que a contabilidade tem que gerar uma visão verdadeira e justa da empresa? É exatamente isso que a gente está falando aqui. Para informar a gestão, investidores, credores e agências regulatórias como o governo, por exemplo. Então, essa é uma definição muito bacana. Dá uma olhada em quão rico é esse vocabulário aqui, tá? Outra diferença importante em inglês, e a tradução é igual para o português. Accrued expenses, accruals versus provisions, tá? Os dois se traduzem como provisões, mas existe uma diferença entre accrual e provision. So, in accounting, accrued expenses and provisions are separated by their respective degrees of certainty. Então, na contabilidade, accrued expenses e provisions são separados de acordo com o grau de certeza que a gente tem sobre aquele gasto, por exemplo. Continuando. O que significa esse grau de certeza? All accrued expenses have already been incurred but are not yet paid. By contrast, provisions are allocated toward probable but not certain future obligations. Então, todas as accrued expenses, quando a gente usa o termo accrual, significa que aquela despesa já foi incorrida, ela só não foi paga. Mas a gente sabe exatamente o valor que a gente vai pagar. A gente faz um accrual. Ao contrário, as provisões, elas são criadas baseadas em eventos prováveis, mas que não são certeza. Agora, pelo fato da contabilidade ser conservadora, nós precisamos fazer essas provisões para obrigações futuras, tá? Então, accrual, basicamente, a gente tem certeza que vai incorrer ou já incorreu, e a gente sabe exatamente o valor. Provisões, não, tá? O nível de certeza é menor, mas a gente é obrigado a provisionar mesmo assim. Be careful with terminologies. Quando você estiver procurando vagas que estão em inglês ou vagas no exterior, as nomenclaturas, elas variam um pouquinho em relação à forma que a gente utiliza aqui. Então, por exemplo, se você vê uma vaga de Junior Controller, aqui no Brasil, quando a gente fala em Controller, a gente pensa no gerente de controladoria, tá? Isso não é verdade lá fora. Quando a gente vê Junior Controller, é a mesma coisa que um Junior Controlling Analyst, que um analista de controladoria júnior, tá? Se a gente vê controller, não é um gerente, ele é um controlling analyst, ele é um analista de controladoria. Se a gente vê senior controller, ele não é um gerente sênior, ele é um senior controlling analyst. Aí se a gente vê um controlling coordinator, aí já fica mais parecido com o nosso, um coordenador de controladoria. Um gerente de controladoria, controlling manager. Um diretor de controladoria, se a empresa for muito grande, às vezes tem um diretor de controladoria,
Controlling Director. E aí, para cima disso, só CFO mesmo, Chief Financial Officer. Mesma coisa com o accountant, tá? Junior accountant significa uma analista de contabilidade júnior, a Junior Accounting Analyst. Mas é muito normal vocês verem vaga para Junior Accountant. Accountants, quando a gente fala o contador da empresa, a gente pensa no gerente contábil. Nos Estados Unidos, não. Um accountant é equivalente a um accounting analyst. Um senior accountant, um analista contábil sênior. Accounting coordinator, coordenador de contabilidade. Aí sim, gerente de contabilidade, a vaga vai estar accounting manager, tá? Não vai estar accountant. Accounting director, diretor de contabilidade. VP of Accounting, VP of Accounting, vice-presidente de contabilidade. Se a empresa for muito grande, ela pode ter esse cargo. Outra diferença de vocabulário do dia a dia importante, gross versus net. Bruto versus líquido. So, gross revenue, faturamento bruto. Net revenue, faturamento líquido. Gross margin, margem bruta. Gross profit, gross income, gross earning, lucro bruto. Net profit, net income, net earning, lucro líquido. Lembra que eu expliquei, não se tenha só uma terminologia. Para falar lucro líquido, nós temos 3 opções aqui, todas estão corretas, e o mais interessante de tudo é que dependendo do relatório da empresa que você vai analisar, você vai encontrar denominações diferentes. E agora as terminologias. Aqui é importante a pronúncia em inglês. EBITDA, EBIT, EBT. EBITDA, earnings before taxes, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Lucro antes dos juros, então juros interest, já anota aí, taxes, impostos, depreciação e amortização. EBIT, earnings before interest and taxes, lucro antes dos juros e impostos. EBT, earnings before taxes, lucro antes dos impostos. E aí nós temos o net earnings, que seria o lucro líquido, que é o earnings before taxes minus corporate income tax, o imposto de renda pessoa jurídica, ou no Brasil aí equivalente IRPJ-CSLL, aqui tá corporate income tax. Inadimplentes, outra palavra, como eu falo inadimplentes em inglês? Algumas opções: outstanding accounts e defaulters or defaulting clients. For example, because there's an inherent risk that clients might default on payment, accounts receivable have to be reported at net realizable value. Então, porque existe um risco inerente de que clientes podem ficar inadimplentes nos pagamentos, o contas a receber tem que ser reportado pelo valor realizável líquido. O que significa isso? Accounts receivable menos a PDD, a provisão para devedores duvidosos, tá? Então, é isso que significa accounts receivable have to be reported at net realizable value. Então, vocês vão ver, eu acredito que no da Amazon vai estar assim também. Contas a receber, em inglês vai estar lá, accounts receivable net. Esse net significa que já está líquido da provisão de devedores duvidosos, que toda empresa precisa reconhecer aí pelo menos um pequeno percentual. Phil, please identify the top 3 defaulters of the company and send me a list with the amounts due. Então, Phil, por favor, identifique os top 3 devedores da empresa e me envie a lista com os valores devidos. Amounts due, os valores devidos, ou podemos traduzir como os valores em aberto. Vocabulário relacionado a isso também. Em português nós temos, agora eu falei PDD, o termo mais utilizado é PECLD, né? Perda estimada com credores de liquidação duvidosa. In English we say allowance for doubtful debtors or bad debt provision. Então, ela é uma balance contra asset account. Eu quis colocar isso só para ensinar que contra assets account é uma conta redutora do ativo, tá? Quando a gente fala de PDD, de depreciação acumulada, são contas dedutoras do ativo. Contra asset account in English. E aí, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ele, em português é o CPC 48, em inglês é IFRS 9.
Impairment of Trade Receivables, quando a gente dá baixa, tá? Quando a gente dá baixa na PDD, já falando da conta de resultados, de income statement, o termo que a gente usa é Impairment of Trade Receivables, que aí não vai recuperar mais, já deu baixa no resultado, já impactou os números. Dar baixa no estoque, ou dar baixa em geral no sistema, write-off. Write-off. Due to the deterioration of a portion of our inventory. Então, olha palavras que nós já aprendemos aqui. Devido à deteriorização de parte do nosso estoque, então, estoque, inventory, we must record a write-off to reflect the decline in its value on our financial statements. Nós devemos registrar um write-off, ou seja, nós devemos dar baixa nesse estoque para refletir a queda, olha o decline aí, a queda, em seu valor nas nossas demonstrações financeiras. We will do it by crediting inventory and debiting inventory write-off expense. Então, nós faremos isso creditando o estoque e debitando a conta de despesas com baixas de inventário. Tax vocabulary, vocabulário de impostos, começando com tax return, declaração de impostos, tá? Declaração de impostos, tax return. Example. We worked diligently to ensure that the corporate tax return was accurately prepared and filed ahead of the deadline with the federal tax authorities. Então, nós trabalhamos de forma diligente para nos assegurarmos que a declaração de impostos foi preparada de forma correta e enviada antes do prazo com as autoridades fiscais, com o fisco. Tá? Então, olha aqui, filed ahead of deadline. File tax é enviar, submeter as declarações de impostos. Recoverable and non-recoverable taxes, impostos recuperáveis e não recuperáveis. Tax audit and tax inspection. Tax audit or tax inspection é a fiscalização tributária, tá? Tax audit or tax inspection, fiscalização tributária. You may have to pay a penalty if HMRC sends you an inspection or information notice and you don't send the information or refuse a visit. Então, você pode ter que pagar uma multa se... Agora é a hora da verdade. O que significa HMRC? E é uma dica, é uma instituição na Inglaterra. E se tivesse num curso presencial, daria provavelmente um chicabom para quem acertasse. HMRC significa Her Majesty's Revenue and Customs. Numa tradução livre seria a Receita Federal da Rainha, tá? Da Rainha da Inglaterra. Agora provavelmente mudou para His Majesty, já que é o rei. Mas é aquela coisa, né? É da Rainha a Receita Federal, é tudo nosso. Então, você pode ter que pagar uma multa se a Receita Federal da Inglaterra, aqui no caso, tá? Enviar uma fiscalização ou um pedido de informação e você se recusar a enviar a informação ou recusar a visita dos auditores fiscais. Tax avoidance versus tax evasion. Muito cuidado aqui. Tax avoidance or loopholes. A gente está falando de um planejamento tributário, de encontrar brechas para pagar menos impostos. Tax evasion é evasão fiscal. Então, um é um planejamento dentro das 4 linhas, encontrando brechas, o outro é um crime, tá? Cuidado para não confundir. So, tax avoidance is the legal practice of using the tax regime to one's advantage to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law. Então, tax avoidance é uma prática legal, tá? Um planejamento tributário, de usar a legislação fiscal e achar alguma vantagem para a sua empresa que reduza the amount of tax, que reduza o valor dos impostos a pagar. By means that are within the law, de formas que estejam dentro da lei. Tax evasion, on the other hand, is the legal practice of not paying taxes by not reporting income, reporting expenses not legally allowed, or by not paying taxes owed. Então, tax evasion, evasão fiscal, por outro lado, é uma prática ilegal de não pagar impostos ao não reportar receitas, ao reportar despesas que não são legalmente permitidas ou simplesmente ao não pagar impostos.
Outros termos, como eu digo, apurar os impostos. Mais simples do que parece, tax calculation. Taxpayer, contribuinte, o pagador de impostos. Então pode ser uma empresa ou uma pessoa física. E imposto de renda, corporate tax, corporate income tax ou income tax, tá? Aqui falando de empresas. Agora nós estamos chegando na parte final da aula. Eu vou abrir o Annual Report da Amazon e nós vamos calcular um indicador financeiro juntos, tá? Como um aperitivo, porque a gente vai ver na aula 2, em que a gente vai analisar o balanço patrimonial, o balance sheet, e vai ver 20 frases mais usadas por CFOs em inglês. Então agora, para a gente terminar a aula com um gostinho de quero mais, nós vamos começar a trabalhar com o Annual Report da Amazon. Tá? Vai ser só um aperitivo, nós vamos calcular o Current Ratio, que é o índice de liquidez corrente da Amazon, escrever algumas frases de análise de variação, comparar com outras empresas, e na aula que vem eu mostro como vocês baixam esse relatório completo e a gente vai analisar o balance sheet inteiro também. Começando, queria explicar para vocês, Current Ratio, um indicador financeiro muito importante, tá? Para todo mundo que trabalha em contabilidade, impostos e finanças, de forma geral, é importante saber isso. So, Current Ratio, ele é o índice de liquidez corrente. Como ele é calculado? Current Assets divided by Current Liabilities. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que é o Current Ratio? The current ratio is a liquidity ratio that measures a company's ability to pay short-term obligations. Então, o índice de liquidez corrente é um indicador de liquidez que mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo. Quando a gente fala de obrigações de curto prazo, de um ano, de até um ano. So, how many dollars does the company has available to cover $1 of short-term debt? Então, quantos dólares a empresa tem disponível para pagar cada dólar que ela tem da dívida de curto prazo dela? Quando a gente calcula esse indicador, quanto maior, melhor. The higher, the better. Quanto maior, melhor. The higher, the better. And ideally, it has to be more than one. Então, ele precisa pelo menos ser maior que 1, tá? Para ser considerado levemente saudável. Vamos pegar aqui já os números do balanço da Amazon, a gente vai calcular com base nos números reais, tá? Então, eu tenho aqui Assets, ativos, Total Current Assets. Então, eu tenho aqui total do ativo circulante, 2025. 229 billion dollars. 229 bilhões de dólares, tá? Tá falando mais de 1 tri de reais, tá? Em ativo circulante. As outras contas a gente vai entrar em detalhe na aula que vem, mas guarda esse número aqui, eu tenho 229 bilhões de dólares, lembra, esses números estão em milhões, tem que adicionar 6 zeros, vocês já aprenderam isso, no ativo circulante. Agora vamos ver quanto eu tenho no passivo circulante. Total Current Liabilities, 2025, 218 billion dollars. Então eu tenho 218 bilhões de dólares. Vamos jogar no Excel esses números e fazer o cálculo. Então eu tenho aqui 2025 229,083 em Current Assets e Current Liabilities 218,005. Como ele é calculado, eu divido ativo circulante por passivo circulante. Current assets divided by current liabilities, 1.05. So, what does it mean? It means that for each dollar of short-term debt, Amazon has 1.05 dollars available to pay for its debt. Então, o que isso significa? Para cada $1 de dívida de curto prazo, a Amazon tem 1,05 dólares para pagar essa dívida. Apertado, mas sem riscos. Let's calculate the 2024 numbers. 198.67, 179, 43431. So 190 billion dollars, 179 billion dollars. 1.06, it practically remains stable, right? Então, a gente pode falar que ele remains stable.
Vamos escrever duas frases aqui. There was only a marginal decline in Amazon's liquidity, with the current ratio moving from 1.06 in 2024 to 1.05 in 2025. Então, houve apenas uma queda marginal na liquidez da Amazon, com o índice de liquidez corrente indo de 1.06 em 2024 para 1.05 em 2025. Vamos ver uma frase um pouco mais analítica aqui, tá? E se você estiver investindo em uma empresa, não custa nada olhar o índice de liquidez corrente dela também, tá? Although Amazon's current ratio decreased marginally from 1.06 in 2024 to 1.05 in 2025, então, embora o índice de liquidez corrente da Amazon tenha tido essa queda marginal de 1.06 para 1.05, this ratio remains around 1. Esse indicador, ele se mantém ao redor de 1. Lembra que eu te falei, tem que ser pelo menos maior que 1. Suggesting that the companies operate with a tight but controlled working capital structure. Então, isso mostra que a empresa ela opera com uma estrutura de capital de giro apertada, tá? Tight, apertada, but controlled. Mas, ao mesmo tempo, tá sob controle aqui, a empresa não corre risco de falir, de não ter como pagar suas dívidas. Which is common in highly efficient large retailers. O que é comum em grandes varejistas, tá? Retailers varejistas altamente eficientes. Aqui tem uma coisinha muito importante que vocês vão ver na próxima aula. Mas é claro, a Amazon ela é considerada assim uma enorme varejista, é o principal negócio, só que o que segura os números de forma positiva é a AWS, a Amazon Web Services, tá? Que é a empresa de computação na nuvem. Então, ela mascara e melhora um pouquinho os números da parte varejista da Amazon, tá? Em todas as frentes. Vocês vão ver isso e é bem interessante na próxima aula. Vamos ver outras empresas para comparar? Aí eu já trouxe o resultado pronto para a aula não ficar tão longa. Mas para calcular seria a mesma coisa. Você baixa o balanço patrimonial da empresa e só coloca os números aqui. Olha a Nvidia. O índice de liquidez corrente dela. 4.17 in 2024, 4.44 in 2025. Então significa que para cada dólar de dívida de curto prazo, ela tem 4,44 ali em caixa, em contas a receber, em investimentos de curto prazo para pagar essa dívida. Resultado espetacular. Agora dá uma olhada na PepsiCo. A empresa faz Pepsi, Elma Chips e tudo mais. Current ratio 0.82% in 2024, 0.85% in 2025. O que é isso, Augusto? É uma catástrofe, a PepsiCo vai falir. Por que eu trouxe esses números? Para dar uma lição, para explicar uma lição que é muito importante para todo mundo que é da nossa área. Nunca tome conclusões sobre uma empresa, seja ela a empresa que você está trabalhando, alguma empresa que você está analisando, baseada em apenas um número, tá? A gente sempre tem que ver o contexto. Esse número é horroroso, tá? Não deixa de ser horroroso, mas ele tem uma explicação. PepsiCo operates with a current ratio below 1. Meaning current liabilities exceed current assets. Então, se a gente olhar aqui, o passivo circulante, current liabilities, é maior, ela excede o current assets, que é o ativo circulante. This is common in large consumer goods companies with strong cash generation and predictable sales. Isso é comum em grandes empresas de bens de consumo, consumer good companies, empresas de bens de consumo, com forte geração de caixa. Então, a PepsiCo tá vendendo muito todo dia, tá? Forte geração de caixa. And predictable sales. Não varia muito. Eles sabem quanto eles vão vender de Fandango, Cebolitos, Pepsi e qualquer outro produto deles. Cheetos. Allowing them to rely heavily on supplier financing. Então, os permitindo até essa estrutura em que eles utilizam de supplier financing, ou seja, eles esticam muito o prazo de pagamento para os fornecedores, consequentemente eles ficam com esse contas a pagar muito grande, mas na verdade eles estão usando isso pro bem do fluxo de caixa deles. And rapid cash conversion cycles. Ciclos rápidos de conversão de caixa. Então, os produtos não ficam muito tempo em estoque, eles não têm muito problema com o produto parado.
rather than maintaining large short-term assets buffers. Ao invés de manter muito ativo de curto prazo ali, em investimentos de curto prazo, só como um colchão para pagar esse contas a pagar. Eles sabem que vão gerar esse caixa, tá? Por isso que isso não é um problema. Não é o mais confortável do mundo, mas se eles operam assim há anos, estão sempre crescendo, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, o que é importante destacar? Esse número é muito ruim, mas não significa que a empresa está falindo por causa disso. Ele tem uma explicação. Vocês viram quanto vocabulário a gente conseguiu ver em apenas uma aula? Ao final dessa aula, eu vou compilar isso em um Excel, vou montar um glossário com 50 termos e vocês vão ter acesso aos 50 termos mais importantes que vocês aprenderam nessa aula. Então, só em uma aula, vocês vão ver que vocês aprenderam mais de 50 termos. Vou colocar isso num glossário, ele vai ser enviado junto com o material. Aí vocês devem estar perguntando, e a senha do material? Você disse que ia passar a senha do material. Vou passar a senha da aula 1. Senha da aula 1, BRZ, tudo minúsculo. Então, quando vocês receberem o material, vai ter lá para pôr a senha, vocês vão juntar a senha da aula 1, da aula 2 que eu vou passar na aula 2, da aula 3 que eu vou passar na aula 3, e aí vai abrir o material. Senha da aula 1, super simples, BRZ. BRZ. Anota aí. Deixar até mais um segundinho na tela, enquanto eu passo mais uma informação importante. A aula ainda não acabou. Eu tenho um quadro muito interessante chamado Quebrando Mitos. Então, eu vou subir aqui para a minha outra câmera para a gente fazer esse encerramento. Vou falar sobre o Quebrando Mitos, que é uma informação muito importante para o desenvolvimento do seu inglês. Então, assista até o final e eu vou passar informações importantes para a aula 2 do workshop. Fica aqui comigo. 5, 4, 3, 2, 1, go! Estamos de volta. Dependendo de quando você se inscreveu no workshop, você recebeu uma pesquisa para preencher. Nessa pesquisa, tinha uma pergunta que era quais as suas maiores dificuldades. E muita gente escreve, eu queria me comunicar melhor em inglês, eu queria me comunicar de forma mais fluida. E é aí que muita gente comete um erro crasso. Muitos profissionais falam, que eu não tenho tempo de prática, eu não pratico. Pensa no seguinte. A fala, ela é um processo. Para você falar bem em inglês, você precisa conhecer as estruturas do idioma, você precisa conseguir formar uma frase de forma inteligível, senão você vai falar I tomorrow sent report 5%, não vai fazer sentido nenhum. Então você precisa estudar. Você precisa de vocabulário. Para obter esse vocabulário, você precisa do input também. Você precisa ler bastante, principalmente para a sua área de atuação. Você precisa assistir vídeos relacionados à sua área de atuação, mas até isso precisa ser de forma estruturada. E muita gente acaba não estudando. Muita gente quer um atalho. Ela fala, eu só quero sentar e falar um pouquinho. E aí se enfia em uma aulinha para falar sobre assuntos aleatórios. Ela não tem estrutura, não tem vocabulário, só fala errado. Não vai aprender desse jeito, tá? Eu tento ser simpático sempre, mas às vezes é preciso dar uma bronquinha. Ninguém vai longe só sentando e falando um pouquinho. Precisa estudar. Agora, estudar não precisa ser algo chato. É o que eu te falei, quando você faz de forma relevante, isso te motiva mais. Então não encare como, vou sentar e estudar. Vou ler um artigo interessante aqui sobre a reforma tributária em inglês. Tô cansado hoje, tá? Não quero nada de trabalho. Procura um tema que você gosta, que você já iria ler, um vídeo que você já iria assistir em português, só que faz isso em inglês. Então você gosta de futebol, entre no site da ESPN Internacional para ler a notícia do campeonato inglês, entendeu? Agora, até isso tem jeito certo de fazer e eu ensino nos meus cursos, que é uma leitura ativa, é uma leitura anotando os novos vocabulários, as coisas novas que você aprende. Assim, você vai reter todos esses termos. Se fosse só, entra numa aula, assiste, tenta falar o que você consegue, funcionasse, também iria funcionar. Eu te jogar na Rússia agora, te deixar um mês lá, em um mês você acha que você vai estar falando russo? Você vai ouvir, não vai entender nada, você vai conseguir pegar uma palavra ou outra, vai saber falar bom dia, obrigado, alguma coisa assim, mas não é a mesma evolução de você ir para a Rússia, estudar russo durante o dia e depois tentar aplicar.
Eu quero que você seja um profissional de primeira linha e eu tenho certeza que você quer ser um profissional, uma profissional de primeira linha. Então eu quero que vocês utilizem o inglês de forma inteligível, que tenha uma comunicação clara no trabalho, porque, como eu disse anteriormente, isso impacta na percepção da sua competência perante a colegas estrangeiros. Porque muitas vezes eles não vão falar, mas é que ele está aprendendo inglês, ela ainda está desenvolvendo inglês. Às vezes eles vão achar, esse cara, essa pessoa não sabe explicar o que ela está tentando explicar. Então, por isso é muito importante você obter esse tipo de conhecimento da forma correta e de forma direcionada. E o último ponto do Quebrando Mitos, esse papo de, aprenda como um bebezinho. Deixa eu te falar uma coisa, você não é mais um bebezinho. You are not a baby anymore. Existe algo chamado neuroplasticidade do cérebro. Um bebezinho tem muita, é como se fosse uma folha em branco com um monte de espaço para anotar. O bebezinho ele tem o dia inteiro para ficar observando, absorvendo, e você trabalha o dia inteiro, você tem 1, 2 horas para estudar no máximo. Lembre-se, você não é mais um bebezinho. Esse papo é a maior besteira. Mas por que tem gente que fala isso? Porque é muito fácil vender assim. Não precisa estudar gramática, não precisa estudar vocabulário, é só assunto legal, você vem aqui, fica só observando e vai absorver. Isso não existe. Se você quer aprender de forma séria, vem com a gente, aprende o que é relevante para você e para a sua carreira, e eu tenho certeza que, como os outros profissionais que você viu no começo dessa aula, você também vai alcançar os seus objetivos. Então, não terceirize a responsabilidade. Essa responsabilidade pelo seu aprendizado é sua. Ownership. Por isso, faça esse compromisso de que você virá para a aula 2. A aula 2 é muito interessante, eu tenho certeza que você vai gostar dela. E só lembrando uma última vez, a senha da aula de hoje é BRZ. Na aula 2 e na aula 3 eu passo o restante da senha. BRZ, tudo minúsculo, para você abrir o material no domingo. Bom, eu prometi que ia te entregar na aula de hoje vocabulário técnico para análise de variação, vocabulário técnico do dia a dia profissional e o começo da análise com as demonstrações financeiras da Amazon. Eu entreguei o que eu prometi? Se eu entreguei, eu te peço só um favor. Entra no último post que está no meu Instagram, financehub.augustorocha, e comenta lá com a hashtag muito conteúdo ou escreve um comentário do que você achou da aula. Isso me ajuda muito e eu agradeço de coração. Ou, não tenho Instagram, não gosto, entra no LinkedIn, no meu último post, faz a mesma coisa, comenta o que você achou da aula, diz que você assistiu, me fala o que achou, isso também é muito importante para mim. E, obviamente, o mais importante, eu quero te ver na aula 2, para a gente continuar os nossos estudos, agora analisando o balance sheet da Amazon e também vendo 20 frases, as 20 frases mais utilizadas por CFOs em inglês. Então vai ter muito conhecimento técnico aliado a desenvolvimento profissional, que é isso que eu quero trazer para vocês. Se você gostou da aula, quer indicar para um amigo, tem um link aqui embaixo do vídeo, seja no YouTube está na descrição do vídeo, no nosso site está aqui embaixo do vídeo, tem um link para você encaminhar para eles, e aí eles podem se inscrever, porque se inscrevendo, eles recebem também o material completo no domingo. Quem não está inscrito, não tem como receber, por isso que isso é bastante importante. Eu sempre recomendo que vocês assistam no computador e no nosso site, tá? Para ter uma tela maior, e o YouTube tem muita distração ali com vídeos do lado. Então eu recomendo que vocês assistam pelo nosso site. Se você já está no nosso site, obviamente essa informação não é relevante, mas se você está no YouTube, também tem o link na descrição para você assistir diretamente na nossa área de membros. Hoje você viu o que é possível alcançar quando nós aprendemos inglês direcionado para a nossa área de atuação. Na aula 2 vai ficar melhor ainda. Então por hoje é isso, nos vemos na aula 2. Lembre-se de comentar lá no meu Instagram. Um grande abraço, tchau, tchau.